agora estar abrindo a palavra de Deus no livro do Apocalipse. Livro do Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Apocalipse 19, a partir do versículo 6. Hoje é um dia especial, por ser o nosso primeiro domingo de ceia no ano de 2016. Nós vamos estar nesse momento meditando nesse trecho da palavra de Deus, Apocalipse 19, a partir do versículo 6, que diz o seguinte: Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos, e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Amém, queridos. Esse texto fala para nós sobre o futuro que nos aguarda. Nós, como igreja do Senhor, nós estamos militando nesse mundo. E esse mundo tem muitas dificuldades, tem muitas lutas, que nos fazem, às vezes, até sucumbir. E a gente entrou no ano de 2016 com péssimos prognósticos, como a gente já tem percebido e falado. Nós entramos nesse novo ano com uma expectativa muito negativa para o nosso país. Mas mais do que as expectativas negativas que nós temos recebido da mídia, dos especialistas em economia, nós também aguardamos, nós esperamos no Deus que tudo pode. E enquanto nós hoje fazemos parte da igreja militante, a igreja que luta, a igreja que guerreia pela fé, a igreja que se esforça para ser santa, para agradar ao coração de Deus, chegará o dia em que todos nós faremos parte da igreja triunfante, não mais da igreja militante, mas da igreja que triunfará em glória por toda a eternidade. E esse dia bem-aventurado, ele chegará. E é sobre esse dia que nós vemos aqui nesse trecho do livro do Apocalipse. E é interessante que o capítulo 19 de Apocalipse, ele se refere ao contexto que tudo isso que a gente leu aqui acontece depois da queda da Babilônia a Grande. A Babilônia a Grande, ela é historicamente entendida como não apenas a essa referência clássica e antiga do Antigo Testamento, mas ela também é tida profeticamente em toda a literatura profética da Bíblia. Ela é tida também como referência do sistema mundano corrupto que afasta as pessoas de Deus. Na época em que João escreveu o livro do Apocalipse, no primeiro século, aqui estava sendo personificada pelo Império Romano. Então, quando aqui se refere a Babilônia Grande, a mãe das meretrizes, está se referindo também na época de João ao próprio Império Romano, que dominava sobre o mundo de então, e dominava impondo inclusive a sua moral frouxa, a sua religiosidade pagã. Toda aquela mitologia grega que a gente conhece bem, os romanos absorveram a adoração àqueles deuses pagãos. E além disso tudo, a grandeza do Império Romano era tão grande que, de fato, o imperador romano se considerava Deus, e ele era adorado como se fosse um Deus. E os cristãos, assim como os judeus também, mas principalmente os cristãos, não
não se ajoelhavam para adorar ao imperador, não se ajoelhavam para adorar e reverenciar a César. Portanto, por esses fatores e outros fatores também políticos e espirituais, Roma começa a perseguir os cristãos. Muitos cristãos foram mortos, foram jogados aos leões, literalmente. Foram colocados no Coliseu para que estivessem sem nenhum tipo de defesa, sem nenhum tipo de arma, que não seja a sua própria fé, para serem devorados vivos pelos leões naqueles Coliseus. E há testemunhos assim que a história conta de vários cristãos martirizados daquele jeito, mostrando a sua fé até o último momento. Porque a Babilônia Grande, ela representa esse império do mal. Ela representa esse império do anticristo. Ela representa esse império que Satanás se utiliza para dominar sobre as pessoas. E hoje em dia, quando a gente lê o livro do Apocalipse, a gente fica lendo as referências do Apocalipse sobre 666, que é o número da besta, sobre aqueles animais mitológicos que aparecem aqui, como a besta que saiu do mar, a besta que saiu da terra, e tantos monstros que aparecem aqui, são todos linguagem figurada. E alguns até ficam fazendo conjecturas, dizendo que essa imagem da besta, ou esse número da besta representa o chip, representa o código de barras, aquele chip que vai ser implantado no manto e na cabeça também, para que você possa comprar e vender. Pode até ser que seja isso, mas o mais provável, a interpretação mais adequada para esse tipo de mensagem do Apocalipse é o seguinte: é que essa marca da besta colocada na testa representa o poder do anticristo, a influência do anticristo e toda essa cultura anticristã sendo colocada em nossa mente, sendo incutida em nossa mente, em nosso pensamento. A gente absorvendo tudo isso e colocando em prática. E quando a gente coloca em prática, aqui é a representação do 666 colocado nas mãos. Porque quando eu coloco na testa, eu estou representando o meu pensamento. E quando tatuo o 666, que representa o número da besta, nas minhas mãos, eu estou representando os meus atos, as minhas obras. Então, o que na verdade João quis revelar nesse texto aqui do Apocalipse, ele fala o seguinte: o governo dessa Babilônia grande, esse governo é tão grande, é tão poderoso, que ele exerce influência sobre as pessoas, no que pensam e no que fazem. Aí a gente começa a perceber como de fato, mesmo nós cristãos, estamos sujeitos a esse número da besta em nossa vida hoje. Porque quando assistimos aos filmes, quando assistimos às novelas, quando absorvemos todo esse tipo de pensamento mundano e anticristão, como, por exemplo, essa ideologia do gênero que está se pregando hoje nas escolas, como a teoria evolucionista tentando rechaçar o que a Bíblia ensina sobre o criacionismo, e tantos bombardeios morais, éticos, bombardeios intelectuais também, que nós cristãos recebemos como parte dessa perseguição que Satanás faz hoje contra a Igreja de Cristo. Tudo isso é a besta, essa Babilônia grande de nossos dias, que se apresenta tentando fazer com que os cristãos hoje sejam engolidos pelos leões de nossa cultura. Mas a grande notícia é que, assim como a Babilônia no Antigo Testamento terminou, assim como o Império Romano na época do primeiro século também ruiu em suas próprias bases, mesmo esse império anticristão dos nossos dias do século XXI, que coloca tanto peso contra os cristãos, que nos força a exportarmos as nossas forças de tanto trabalhar para que a gente possa sobreviver e nem sobre tempo para orar, para ler a palavra, para estar com os nossos familiares. Toda essa marca da besta, toda essa influência anticristã que o império
do anticristo hoje faz contra nós. Tudo isso, meu querido, um dia também cairá por terra. Porque assim como os anjos, nós também gritaremos: caiu a Babilônia grande. E quando nós gritarmos sobre isso, quando clamarmos a Deus sobre isso, quando glorificarmos ao Senhor sobre isso, sobre a queda do império do anticristo, sobre a queda do império cultural e a influência que Satanás ainda exerce sobre o mundo e muitas vezes sobre muitos cristãos, quando percebermos isso, aí sim estaremos prontos para o que o texto fala para nós sobre as bodas do Cordeiro. Olha como o texto fala, vamos ler aqui pausadamente os versículos, novamente. Versículo 6. Então ouvi como com a voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois Ele, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. A grande multidão daqueles que foram salvos, daqueles que foram libertos desse império das trevas, daqueles que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Esse grande império que ruiu, que caiu, a Babilônia que morreu, ela vai ser festejada pelo servo do Senhor. E esse festejo vai ser tão estrondoso, que aqui é representado por essa voz de uma grande multidão, de águas fortes, porque quando se refere na Bíblia a voz de uma grande multidão, uma voz de águas, é uma voz forte, audível, inconfundível. Como tudo isso acontecer, meus queridos, nós estaremos lá bradando glórias ao Senhor por toda a eternidade, porque o império das trevas, que até hoje coloca tanto peso sobre nós, ele será apagado, ele será destruído, e a glória do Senhor será proclamada por toda a eternidade. Nós estaremos adorando ao Senhor, assim como os anjos, que clamam por toda a eternidade: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nós vamos adorar, nós vamos glorificar, nós vamos exaltar o nosso Deus, isso por toda a eternidade. E quando isso acontecer, quando a queda da Babilônia acontecer, os anjos o adorarão, nós também o adoraremos. E nessa adoração, o versículo 7 diz que nós estaremos como? Alegres, estaremos exultantes e lhe daremos glórias. São três coisas interessantes, três verbos que aparecem aqui. O primeiro verbo é alegria. Quantas vezes em nosso dia a dia a gente vai sofrendo com o mal do século, que é a depressão? Porque a nossa alegria espiritual, muitas vezes nós nos sentimos essa alegria roubada por Satanás, por causa dessa pressão que ele coloca sobre os cristãos. E você percebe que você vai passando os dias se arrastando. O novo ano já se iniciou. A gente tem um pouco das nossas baterias renovadas pelo Senhor. Mas quando a gente vai se aproximando do meio do ano para o final, a gente vai percebendo como a gente vai se arrastando. E é um dia a dia que às vezes a gente se sente cansado. Todo mês é isso. Você tem que pagar contas, tem que trabalhar muito, cumprir os seus horários, tem que cumprir os seus compromissos como chefe de família, como esposa, cuidar de filhos, e aquela rotina que massacra a gente também. Isso vai acontecendo como rolo compressor. Mas até disso nós seremos libertos. Até disso nós seremos libertados, porque esse império das trevas um dia cairá. E nós vamos aqui bradar com toda a alegria do nosso coração, a plenos pulmões, com o coração aberto perante o Senhor. E vamos bradar glórias ao Senhor com toda a alegria. E aqui aparece o segundo verbo, que é o verbo exultar. Exultar é ter uma alegria tão grande, tão grande, tão grande, que você não se segura.
Você consegue imaginar aqueles irmãozinhos das igrejas pentecostais, neopentecostais, que dão aqueles prados de alegria, de vitória, gritam aquele aleluia com vontade? Não importa se a gente é pentecostal ou tradicional, no céu todo mundo vai exultar de alegria. No céu todos vamos gritar a plenos pulmões por toda a eternidade que o nosso Deus Todo-Poderoso reina. E ninguém pode suplantar o seu poder. Além disso, meus amados, além da alegria, da exultação, nós vamos proclamar essa glória. Essa glória é manifestada em nossa vida através de algo visível, uma luz visível, uma presença perfeitamente perceptível. É Deus se revelando. Em teologia isso chama-se teofania. É Deus se mostrando claramente para nós. Quando isso acontecer, nós vamos proclamar essa glória de Deus que para nós já não será mais mistério. Porque enquanto estamos aqui nesse mundo, Moisés, por exemplo, ele pediu para que Deus revelasse sua glória a ele. Mas Deus falou: não, peraí, eu não posso revelar toda a minha glória para você como ser humano, porque se eu fizer isso, você morre na mesma hora. Então, parece até que Deus era brasileiro, né? Ele deu um jeitinho lá para mostrar uma parte da glória dele, para que Moisés visse um pouco da glória, mas não falecesse na mesma vez. Então, quando chegarmos nessa condição de estarmos revestidos do nosso novo corpo, a nova realidade que se apresentará a nós, a nossa vida espiritual ser plenamente glorificada em Cristo Jesus, quando isso acontecer no céu, a glória de Deus será manifestada a nós em toda a sua plenitude. E quando isso acontecer, não haverá mistérios, não haverá mais nada que seja escondido, mas tudo será revelado. Então vamos louvar a Deus em sua glória por toda a eternidade, com a alegria aberta, com o coração aberto, exultante de alegria. E isso porque nós estamos gozando a partir de agora da bem-aventurança que o Senhor já nos deu, que Ele preparou desde o começo dos tempos, e que por contingências da humanidade, por causa de Adão e Eva, por pecado de Adão, e a gente herdou tudo isso, nós fomos afastados dessa glória. Mas aqui, nesse texto, nós temos essa palavra de esperança, que é a restauração daquilo que um dia foi perdido. E agora vem a parte mais importante, meus amados. Além de glorificarmos, exaltarmos, nos alegrarmos, proclamarmos a glória do Senhor por toda a eternidade, haverá um único evento que realmente faz a diferença. Porque nós participamos de muitos eventos. Na última semana, a semana entre o Natal e o Ano Novo, eu e Márcia tivemos uma série de eventos à noite, vários jantares, que botou por água abaixo a minha dieta. Tive que ir para um monte de jantares, segunda a sexta, literalmente. Todos esses eventos são importantes, mas nenhum deles se equipara ao maior evento da nossa história depois da salvação. Vai ser quando participarmos das bodas do Cordeiro. Ah, meus queridos, o quanto eu anseio por esse dia. Porque quando estiver glorificando a Deus, já livre de todo o pecado, de todo o mal, de toda a impiedade, completamente libertado disso tudo, das correntes carnais que me prendem ao pecado, quando esse dia acontecer, meus queridos, nós como igreja estaremos prontos para então participarmos da glória das bodas do Cordeiro. Nós nos encontraremos com o nosso noivo. Esse dia será maravilhoso, porque não haverá mais separação entre nós e o Senhor Jesus. Aquilo que nos separa hoje, que é o pecado, ele já vai ter sido extirpado. E a gente então vai estar livre para adorar a Deus de modo completamente livre de todas as amarras. E meus amados, olha que interessante.
Olha o que o texto diz. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro com a igreja, a união definitiva, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Em grego, a expressão que aparece ali dá a entender o seguinte: então é a esposa do Cordeiro, que é a igreja de Cristo, ela própria se auto-preparou. Ela se preparou a si própria. Como que a noiva se auto-preparou? Como ela se preparou a si própria? Segundo a palavra de Deus, e a gente vai ver aqui a confirmação disso, a esposa se prepara para o noivo, para o esposo, com obras de santidade. Então, quando a noiva se reveste de santidade, ela está se ataviando para receber o seu noivo. Quando Babilônia cai, e quando a igreja é restaurada a sua condição de santa, de pura perante o Senhor, é aí que ela está pronta para a adoração. É aí que ela está pronta para as bodas do Cordeiro. Ela está pronta para receber o seu noivo. E, meus amados, as expressões que aparecem aqui é o seguinte: ela se ataviou a si própria, mas ela recebeu do próprio Cordeiro, do próprio Deus, uma vestimenta apropriada para que ela possa se casar com ele. Ela recebeu do próprio Cordeiro uma veste de linho fino, e eu vou explicar já o que significa isso. Essa veste, além de ser de linho fino, ela também é uma veste resplandecente e pura. Vou explicar agora para você o que significa dizer essa veste de linho fino. Se você for observar lá no capítulo 17, versículo 4, volta um pouquinho só, capítulo 17 de Apocalipse, versículo 4, você vai ver aqui um contraste das vestes que a esposa usa para poder se casar com o Cordeiro nas bodas, e as vestes utilizadas pela mulher aqui que representa a Babilônia Grande. Apocalipse 17, versículo 4, olha o que diz: achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Então você percebe aqui um contraste, um contraponto. A mulher que representa a Babilônia Grande é revestida de roupas coloridas, chamativas, sensuais, porque representa a sua prostituição. E na sua mão ela tem um cálice de vinho, e o vinho representa a alegria no Novo Testamento, mas também no contexto aqui da Babilônia, que era o contexto também do Império Romano, representa as orgias do Império Romano, regados à bebedeira, à prostituição, à homossexualidade. Tudo isso era um fato que acontecia nas chamadas Saturnálias, ou também conhecidas como bacanais. Você sabe bem o que significa essa palavra. Que eram festas romanas feitas em honra ao deus Baco, que era o deus do vinho, que era adorado com essas orgias que eles faziam, chamadas de bacanais ou saturnálias, que inclusive historicamente deu origem ao nosso conhecido carnaval. E você percebe essa mulher dedicada à prostituição, dedicada aos atos de injustiça, e você vê aqui o contraponto com a noiva, que é vestida com linho fino. Linho fino é uma roupa branca, que o linho era uma planta que eles usavam para desfiar aquela planta, e daquela planta fazia a roupa de linho. Era tido como
de duas coisas. Era uma roupa de pessoas finas, pessoas importantes, usavam linho. E também o fato de ser um linho fino, ou como o seu texto deve estar dizendo, linho finíssimo, que ele é muito fino, não apenas pela questão de ser uma roupa adequada a alguém importante, mas é também uma roupa que era usada por debaixo. E sobre aquele vestido de linho fino, se colocava a capa. As mulheres que usavam a roupa de linho fino, somente aquele linho fino, as mulheres de bem usavam essa roupa lá na intimidade do seu lar para o seu marido. E as mulheres que saíam à rua com essa roupa de linho fino, e apenas isso, sabe o que elas faziam? Elas queriam mostrar a sua sensualidade, porque o linho finíssimo, ele era tão fino que era transparente. Então a mulher que saía à rua com a roupa de linho fino, sem nada por cima, ela queria mostrar o que não devia mostrar. E você percebe ali a intenção dessa mulher. Agora aqui é a noiva que está vestida com linho fino, portanto demonstrando a sua intimidade, porque ela ia se casar e ia ter intimidade com o seu noivo após o casamento. E ela também é apresentada aqui, além de ser linho fino, é linho branco, ele é resplandecente. Essa luz que sai, que brota dessa vestimenta, é uma representação da pureza, da santidade, porque é o linho que resplandece e que é puro. Então você percebe aqui uma noiva, ela própria se preparou em santidade para poder estar apta para receber o noivo. E quando chega o bendito dia das bodas do cordeiro, ela está preparada porque recebeu do próprio noivo a roupa adequada ao seu próprio casamento. É aquele vestido de noiva que todas as que já se casaram um dia já tiveram a felicidade de usar. Ou alugando, ou comprando, ou usando, aperta aqui, aperta de lá, tenta ajustar a felicidade. Nesse dia, queridos, essa roupa vai nos ser dada pelo Senhor Jesus, porque é a santidade dele que vai estar completamente revestindo a cada um de nós como noivas do Senhor Jesus. Nós já fomos justificados pelo Senhor quando nos convertemos e fomos salvos. Nós já fomos declarados santos pelo Senhor quando recebemos a salvação em Cristo Jesus. Mas a santificação, como no estudo que eu dei aqui anteriormente, ela também é um processo que nós hoje, enquanto igreja militante, nós lutamos ainda para alcançar a santificação plena. Mas nesse dia aqui, todo o nosso esforço vai ser recompensado. O nosso esforço pela santidade vai ser recompensado, porque nós seremos revestidos desse linho finíssimo sobre nós. Essa santidade resplandecente e pura. E isso vai ser agradável aos olhos do nosso noivo. E o último versículo aqui fala, versículo 8, foi-lhe dado vestir-se do linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Quando esse dia chegar, queridos, a gente vai estar completamente livre das amarras do pecado que hoje ainda infesta a nossa vida espiritual. E todo esse texto aqui é um cumprimento de uma promessa que o Senhor Jesus fez. Eu vou pedir para que você abra agora a palavra de Deus rapidamente, em Mateus 26. E a partir desse texto, em Mateus 26, a gente vai estar já se preparando para participarmos da ceia do Senhor. Mateus 26, a partir do versículo 26. Mateus 26, versículo 26. Na ocasião da última ceia de Cristo,
Diz assim a palavra: enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse trecho aqui da última ceia de Cristo nos traz também algo que nós já conhecemos bem, que são os dois elementos da Páscoa, da festa da Páscoa, que eram utilizados em toda aquela cerimônia. Jesus aqui é o anfitrião. Só para que a gente possa ter em mente exatamente como aconteceu naquele período, e muitas vezes a gente observando os filmes, desenhos animados, e até quadros antigos, pinturas antigas, a gente se engana sobre como era que acontecia naquela época. Para começo de conversa, não era uma mesa do tamanho dessa que nós usamos hoje. As mesas que se utilizavam para as refeições naquele período eram mesas baixas, como se fossem mesas de cabeceira, só que maiores, mais baixas. As pessoas não se sentavam em cadeiras, elas se sentavam ao chão, em cima de almofadas, e se reclinavam nessas almofadas. Então eles se reclinavam, por exemplo, com a mão esquerda apoiava o corpo reclinado, e a mão direita, que era usada para comer as refeições, era para girar o prato, que tinha várias comidas dentro do prato, ele ia girando assim, pegando a porção que ele queria. Então lá, reclinado, ia pegando o pão, pegando o vinho e pegando tudo mais. Foi nessa posição que Jesus pegou esses elementos. Jesus não ficou de pé, levantou o pão, como às vezes a gente imagina que ele fez. Nada disso. Foi uma ceia completamente natural, simples, espontânea. E todo momento em que ele daria graça pelo pão e pelo vinho, que fazia parte da cerimônia judaica, da Páscoa, ele ainda reclinado, pegou aquele pão redondo, que é aquele pão árabe redondo, achatado, lembram dele? Que o povo usa para comer sanduíche árabe, né? Por aí, né? É aquele pão árabe que se usava na época, chamava-se em hebraico matzá. Então ele pegou aquele pão, o texto bíblico diz que ele partiu, mas o pão não se parte. O pão árabe você faz assim, você rasga, certo? Então ele rasgou o pão em duas metades. Uma metade que passou para quem estava do seu lado esquerdo e a outra para o seu lado direito. Então cada um foi tirando lá um teco daquele pão rasgado e foi comendo. Quando ele fez isso, ele estava tendo ali um símbolo muito forte e poderoso, embora simples. O pão simboliza o corpo de Cristo, quando ele disse: este é meu corpo, comei dele todos. Ele estava se referindo ali ao processo que o trigo passou para que fosse transformado em pão. Se você pegar uma espiga de trigo crua lá, diretamente lá, da plantação, e você pegar aquela espiga e morder e tentar comer aquilo, você não vai conseguir. Porque não é assim que se come o trigo. O trigo precisa morrer, ser triturado, para depois ser assado e se tornar pão. Com isso você tem condição de comer aquele pão. Aí você pode consumir o trigo. Então, Jesus fez referência a esse trigo que morreu e foi triturado para que se transformasse em algo melhor, que era o alimento, que de fato alimentasse o ser humano. Quando ele rasga o pão e distribui, observe o detalhe: Jesus não comeu aquele pão. Na ceia judaica,
o anfitrião tanto distribui os elementos, quanto ele próprio absorve o elemento, ele come também. Jesus participou naquele momento de Páscoa, ele comeu tudo que estava lá, mas naquele momento em que ele para a cerimônia tradicional judaica e modifica o símbolo, ele, a partir dali, não come, ele parte do meio e distribui, porque ali é o corpo dele simbolizado que estava sendo doado para toda a humanidade. Ele não podia consumir o seu próprio corpo. Nenhuma parte do sacrifício que ele ia fazer, ele ia guardar para si. Ele estava dando-se integralmente para todos nós. Ele então distribui o pão. As pessoas comem aquele pão. Depois ele pega um cálice só de vinho. Não são pequenos cálices como esse que nós usamos. E não era suco de uva, era vinho de verdade. Não tem alcoólico normal, como qualquer vinho de antigamente. Ele então pega um único cálice e dá aquele cálice após dar a bênção judaica do cálice, agradecer pelo fruto da vide. Ele então distribui para que os discípulos também tomem daquele vinho que simbolizava o seu sangue. E novamente, repito, Jesus não bebeu naquele momento do cálice, porque ele estava também com aquele ato simbólico, mostrando que era uma doação completa do sangue dele em nosso favor. O mesmo processo, quer dizer, o mesmo processo não, mas um processo semelhante que o trigo teve para se tornar pão, a uva tem para se tornar vinho. A uva era esmagada antigamente no lagar, que era um lugar específico para isso, onde escravos ou mulheres ou crianças, dependendo da circunstância, colocava-se todas as uvas amigas, eu pisando no lagar, para que a uva fosse esmagada. Daí saísse aquele suco fermentaria por processos naturais e se tornaria um vinho. Jesus então estava se referindo à sua própria vida, que seria triturada como trigo e esmagada como a uva. E aquele símbolo, aquela cor específica do vinho era parecida com a cor do sangue. E ali ele pega então símbolos da Páscoa, que eram os símbolos da libertação do Egito, era símbolo do anjo passando por cima das casas dos judeus. Pega aquele símbolo e traz para si próprio, falando o seguinte: esse aqui, esse cálice, esse vinho, representa o sangue da aliança que está sendo agora restaurada. A aliança que foi feita lá no passado, primeiro com Noé, primeiro Adão, depois Noé, depois Abraão, Isaac e Jacó, depois Moisés, e toda a história de Israel. E essa aliança foi sendo quebrada dia após dia pela nação de Israel. Agora, essa aliança está sendo renovada com a nação. Agora, essa aliança está sendo restaurada. Porque através do meu sangue, esse é um pacto da aliança que está sendo agora restaurado. E é interessante essa parte final para eu terminar essa mensagem. Na parte final ele fala, e agora eu digo para vocês, a partir de agora que eu participei aqui dessa ceia com vocês de Páscoa, tivemos aqui várias partes em que bebemos vinho, comemos ervas amargas, comemos o cozido, comemos o pão também. E todas essas partes, inclusive nessa parte final, eu não beberei mais do fruto dessa vide, desse vinho saboroso, que é a alegria da festa. Eu já não beberei mais esse fruto, esse vinho, até o dia em que eu vou beber com vocês novo no reino de Deus. Nessa passagem que faz referência ao que nós estudamos antes lá em Apocalipse 19. Nessa passagem está falando o seguinte: eu não vou mais beber desse vinho físico, porque eu vou morrer daqui a pouco. É isso que ele estava dizendo, eu vou morrer. Mas eu vou beber novamente o vinho com vocês. E não vai ser mais esse vinho. Nem vai ser o vinho na qualidade daquele que eu transformei água e vinho lá em Caná da Galileia. Nem vai ser nessa qualidade também.
vai ser o vinho novo. A palavra que aparece em grego é kainos, porque há duas palavras gregas para novo, neos e kainos. Neos, que é o mel que a gente conhece, né? É muito usado em português o mel, significa o seguinte: uma coisa nova criada agora, uma coisa que não existia, ela foi inventada, foi criada agora, e ela passa a existir a partir de agora. Esse é o sentido de neo no grego. Mas não é essa palavra que aparece. O que aparece aqui no grego é kainos. Kainos é algo novo de algo que já existia. Então era um vinho que era inferior, foi retrabalhado e tornou-se um vinho superior. Aqui Jesus está dizendo o seguinte: esse vinho que a gente conhece aqui é um vinho inferior. Traz alegria? Traz, é parte da nossa cultura, mas ele é inferior ao tipo de vinho que nós experimentaremos juntos nas bodas do Cordeiro, quando o reino de Deus for completamente instaurado nesse lugar, nessa terra, na história da humanidade. Essa promessa ele fez aqui na última ceia. Temos o cumprimento profético dela aqui, é Apocalipse 19. E agora uma pergunta que eu tenho para você, meu querido. Como está a nossa própria vida? Eu coloco-me também nessa circunstância. Como está a minha vida como parte da noiva de Cristo, naquilo que eu tenho que me preparar para me ataviar, para quando esse bem-aventurado dia chegar, eu estar em condições de receber esse vinho fino, branco, resplandecente e puro. Eu tenho buscado atos de justiça. Eu tenho buscado santidade na minha vida pessoal. Eu tenho vivido a minha vida assim, de qualquer maneira, trancos e barrancos, dando meu coração a Deus pela metade, não por inteiro, apresentando a minha vida a Deus, mas retendo partes. Não, Senhor, o Senhor pode alterar aqui e mexer com a minha estrutura só nessa área aqui, mas naquela áreazinha do meu pecado de estimação não mexe não, porque eu viro bicho para quem mexe nessa parte. A condição para recebermos esse linho fino como vestes de justiça, que é a condição necessária para a vida eterna, ao lado do nosso corpo, para participarmos das bodas do Cordeiro. A condição é que primeiro a gente esteja já preparados, ataviados com o noivo de Cristo, para que eu possa experimentar esse vinho novo, essa nova realidade de vida transformada. Eu preciso ter essa condição na minha vida. Reflita sobre isso em nome do Senhor Jesus. Coloca agora em perspectiva na sua mente como é que foi o seu ano 2015. Coloque em perspectiva os atos que você teve. Foram atos de justiça ou foram atos de injustiça? Coloca diante do Senhor agora, silenciosamente em oração, pecados que você possa ter cometido que ainda não foram confessados. A gente muitas vezes quer confessar pecados por atacado. Senhor, perdoa todos os meus pecados, o Senhor sabe quais são. A gente não tira um segundo sequer para considerar cada ato que a gente faz e apresentá-lo diante de Deus. Então tente fazer esse exercício agora. Tente lembrar, não do pecado todo, que não tem como lembrar, mas pelo menos dos últimos que você cometeu. Tente colocar diante do Senhor nesse momento, antes de você participar da ceia do Senhor. Porque quando participamos da ceia do Senhor, a gente não participa da ceia para que a gente se torne santo. É o contrário disso.
porque nós já somos santos, nós temos condição de participar da ceia do Senhor. Porque Paulo disse, na verdade, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e só depois é que você vai comer do pão e beber do cálice. A ceia do Senhor que servimos aqui na Igreja Congregacional do Barreto, de Niterói Barreto, ela não é restrita aos membros de nossa igreja. Ela é aberta a todos os cristãos evangélicos que estão em plena comunhão com a sua igreja. Então, eu sei que nós estamos visitantes hoje de outras igrejas evangélicas. Se você está em plena comunhão com a sua igreja, sinta-se livre, sinta-se acolhido e participe da ceia do Senhor juntamente conosco. Mas o mais importante, verdade, é que você esteja examinando o seu próprio coração, para a partir daí você se encontrar em condições, junto conosco, como corpo de Cristo, de participarmos do pão que simboliza o corpo do Senhor e do cálice que simboliza o sangue de Cristo.